nós estamos a comemorar o 25 de Abril, é a primeira vez em que atingimos o mesmo número de anos, 48, da longa noite fascista que vivemos. Sim, sim, sim. E a questão que eu gostava de colocar, sabendo que o Mário Lúcio é do Tarrafal, nasceu lá, eu tenho a opinião que há dois movimentos que são fundamentais para democratizar Portugal e que vieram de fora, se é assim que se pode dizer. Um é um movimento ligado aos estudantes das ex-colónias, a Casa do Império, mas também há o Tarrafal, não é? Portanto, o campo de concentração do Tarrafal, quer ao ter dirigentes que lutavam para a autodeterminação dos povos, tinha também portugueses, muitos deles que morreram lá. Seria possível, sem o 25 de Abril, haver esta relação que foi mantida entre, por exemplo, Cabo Verde e Portugal? Ou seria a mesma coisa? Haveria de ser sempre possível. A mesma coisa não seria, porque os processos engendram os seus contrários. É bom pensar que isso está na história. Os impérios engendram os seus próprios araquídeos. E isso é um fenómeno bonito, porque há emancipação, há democratização, e às vezes a própria coisa que tu criaste vira-se contra a natureza. Portanto, cedo ou tarde, esse movimento pela democracia e pela liberdade havia de acontecer. Esse movimento tem algumas etapas confluentes muito importantes. Eu acho que ele começa com a partida dos 132 portugueses que foram parar ao campo de concentração do Tarrafal em outubro de 1936. Porque antes que nós mesmos tivéssemos nacionalistas pró-independência, não havia. Essa história está lá para eu contar. O próprio pai de Amílcar Cabral era um acérrimo defensor de Costa Cabral. Aliás, ele adotou isto como epíteto. E o próprio Amílcar Cabral, durante muitos anos, defendiam mais autonomia para as ilhas, mas colada à mãe pátria. O processo da evolução para a independência vem depois dos processos da violência contra aqueles que queriam mais direitos ou se manifestavam em África. Portanto, esse processo dos portugueses que morreram no Tarrafal e também os que sobreviveram, digamos assim que teve um impacto na corrosão do sistema, na exposição do sistema a nível mundial. Que eu lembro, quando Portugal negou que havia campo de concentração no Tarrafal, depois foi impossível negar porque de dentro do campo as notícias chegavam cá para fora, porque havia um indivíduo brilhante como o Bento Gonçalves. Exatamente. Que foi secretário-geral do Partido Comunista. Foi secretário-geral do Partido Comunista e o Bento era muito querido. Ele era um preso especial. Saía com um guarda para ir para a cidade da Praia e depois o guarda dizia, eu vou dormir, e ele ia passear pela cidade. E eles fabricavam instrumentos dentro da prisão, instrumentos que eram proibidos em todas as prisões do mundo. Bisturi, tesoura, para ajudar os presos, e o diretor, digamos que condecorava-os. Só não podiam ter o livro. Portanto, esse processo inspirou muito depois os estudantes da chamada Casa do Império. Porque ali, por coincidência, temos o Amílcar Cabral, mais tarde o Agostinho Neto, mas o Marcelino dos Santos, o Mário Pinto de Andrade, indivíduos importantes no conceito que veio depois a ser aplicado para autonomias e independências. Logo que os portugueses saem em 1956, depois o último em 59, em 61 entram os angolanos. Sim, exatamente. E depois, 6 meses depois, os guineenses. E 8 anos depois, os primeiros cabo-verdianos. Então aquilo parece uma única ligação. E os cabo-verdianos sabiam dos portugueses que lá tinham morrido, foram inspirados por eles. E depois, os portugueses que cá estavam ainda
Peniche, Aljub, sabiam dos nacionalistas africanos. Aquilo criou, pela primeira vez, um movimento que incluía todos para um património comum que na altura era a liberdade devia ser alcançada. De modo que o 25 de Abril depois é feito por vários protagonistas. Protagonistas no continente e protagonista nas chamadas antigas colónias. E há um momento em que aquilo começa a entrar numa transmissão de sinergia. Porque enquanto aqui se lutava para o derrube do sistema fascista, em África se lutava para o derrube do sistema colonial. E essas duas coisas juntas foram, digamos, insuportáveis. O regime não tinha arcabouço, dizemos assim, para aguentar aquilo. Depois houve essa troca de sinergia foi importante, porque os capitães que estiveram na Guiné, que já estavam, digamos, a mancomunar alguma coisa, digamos, com o estatuto de militar e ruir o sistema por dentro, esses militares que vieram da Guiné chegam cá, aceleram o processo. Portanto, digamos que a guerra colonial acelerou o processo da queda do regime. E quando o regime cai, o processo da guerra colonial, que me parecia uma coisa sem fim, imediatamente também se precipita e leva às negociações, já com o novo governo saído da Revolução. Em termos humanos, isto foi fundamental. Aliás, não há outra forma de ver esses movimentos que não seja pelo amor ou pelo humanismo. E nisso temos gratidão aos primeiros portugueses que morreram, gratidão àqueles nacionalistas africanos, que alguns morreram no campo de concentração de Tarrafal, depois gratidão àqueles que perderam a vida e deram a vida na Guiné por uma causa justa ou injusta, e depois, ao mesmo tempo, pouparam-se milhares de vidas com a queda precipitada, já longa, mas do fascismo e imediatamente o fim da guerra colonial. Porque se aquilo prolongasse por mais anos, aquilo já estava numa sangria, como se diz, uma sangria desatada, porque a guerra foi se recrudescendo de tal modo que, digamos... Isso é evidente, porque Salgueiro Maia, Ramalhianos, Hotel Saraiva de Carvalho, etc., foram todos oficiais que na Guiné, digamos, tiveram maior consciência de que aquilo era um beco sem saída, não é? Sim. Eu já posso revelar, eu não costumo revelar as coisas que eu vou fazer, mas esse já está feito. No dia 17 de maio, em Lisboa, vai ser lançado o meu novo romance, que foi finalista do Prémio Leia, chama-se A Última Lua do Homem Grande, e é um romance sobre a vida de Amílcar Cabral. A pesquisa para fazer isso levou-nos a constatações muito interessantes, porque a história, no mínimo, tem duas visões. E o movimento de Abril, alguns dos protagonistas tiveram, eu diria, sussurros e cochichos na Guiné. E isso acontece quando o general Antônio Sebastião Ribeiro de Spínola negocia com a intervenção de Leopoldo Sédar Senghor, negocia com o PAIGC. Isso aconteceu em Ziguinchor, em Casamance. Ele obteve muito sucesso, o Spínola. Conseguiu que se parasse com a guerra, isso está no acordo, e que depois de 15 anos ia-se fazer um referendo para a autonomia ou independência da Guiné-Bissau. E mais, conseguiu. Cabo Verde não entrava no acordo. Disse, Guiné, sim, mas Cabo Verde é nosso, está fora. E o sucesso intimidou os generais e o poder político em Portugal. Porque o Spínola já estava a catapultar-se, digamos assim, para o próximo Presidente da República, como realmente veio a ser. E proibiram o Spínola da segunda ronda de negociações. E ele quase que teve uma depressão. Pediu reforços, não teve. Proibiram-no de negociar com os terroristas. E ele se reunia na messe dos oficiais em Bissau.
de tal modo que mandaram fechar a messe. Porque já se mancomunava várias coisas ali. E o descontentamento de forma organizada surgiu nessa época na Guiné. Tanto é que Spínola depois é chamado a Lisboa. E depois, em menos de 6 meses, dá-se a independência da Guiné. E os capitães, em menos de 8 meses, chegam capitães, foram chamados a Lisboa. E chamam Spínola depois da Revolução para ser o presidente. Portanto, chega a essa conclusão nítida pelos documentos que havia ali uma coisa organizada para combater o regime por dentro e de forma militarista. Sim, que aliás era evidente mesmo com políticos nacionais, não é? E vamos pegar agora no Leopoldo Senghor, porque é um bom tema de um político poeta, não é? Não era músico, mas era poeta, por exemplo, das ligações com que ele tinha com Mário Soares, etc. Sim, não é? Que o Mário Lúcio é na mesma linha do Leopoldo Senghor, não é? Um homem da escrita, da palavra, da música, da cultura. Sim, o mundo tem umas confluências cósmicas inexplicáveis. Foi uma sorte. Assim como nos anos 60, 70, 80, surgiram fenómenos completamente extraterrestres, como o Pink Floyd, Beatles, não são daqui, sabe? Também houve um fenómeno engraçado na política africana, de termos homens extraordinários de pensamento, como Kwame Nkrumah, homens de um humanismo, até de uma devoção religiosa extraordinária, como Leopoldo Sédar Senghor, mas ao mesmo tempo um fino poeta. Sim, é um poeta extraordinário, hoje membro da Academia Francesa de Letras. Mas nós tivemos Agostinho Neto, poeta. Sim. Amílcar Cabral, poeta, um filósofo e um humanista extraordinário. O Mário Pinto de Andrade. Sabe que a Casa do Império publicou, com o Vítor Ramalho, que é presidente da UCLA, um conjunto de livros, precisamente sobre poesia e pequenos contos e romances de toda essa geração. Pois é, qual é o impacto? Uma boa revolução feita por homens bestas vai terminar em qualquer coisa sanguinária, e a história está cheia desses. Isso é eu gostava de ouvir a opinião, já que como é que uma herança política, né, de quem vem de Amílcar Cabral, Leopoldo Senghor, de toda esta gente, todo este movimento, Agostinho Neto, etc., como é que às vezes se põe em questão o direito à autodeterminação da Ucrânia e se pode olhar para esta situação sem amor, se o amor é tão simples? Pois é. Isto também existem os bordéis. Há o amor e depois há o bordel. Sim, que são coisas... Pois, quando o dinheiro pensa que compra o amor, as pessoas não têm mais autonomia, não têm independência. Naquela época, Amílcar Cabral até dizia pensar pelas nossas próprias cabeças. E todos eram muito autônomos. Tanto é que Amílcar Cabral, o primeiro treino militar que ele teve foi na China, em Nanjing. As botas que ele usava eram da Roménia, as camisas de Cuba, as armas da Rússia, o dinheiro da Suécia, e médicos da Jugoslávia. Inclusive dos Estados Unidos. Enquanto a OTAN apoiava Salazar, os congressistas norte-americanos ajudavam Amílcar Cabral. No final, ele disse não. Quem nos quiser ajudar, ajude. Mas o país não está à venda. Sim. Portanto, havia muita autonomia. Hoje, os partidos não têm tanta autonomia. Os próprios políticos não têm tanta autonomia. Por isso, às vezes, o termo é bastante poético, falando do amor e do bordel, numa saia justa. Os políticos numa saia justa porque a ideologia manda uma coisa, ao mesmo tempo, hoje temos os financiadores das ideologias. E por isso toda essa contradição.